Olá, estamos novamente gravando um vídeo da nossa série Guia dos Perplexos, dessa vez em continuidade ao anterior, portanto, Aprendendo a Pensar 2, no qual, no 1, o primeiro, o anterior, nós sistematizamos a dinâmica do pensamento para facilitar aquele que quer, de fato, pensar de forma reta, consoante leis que o pensamento segue, e lembro aqui que foi estabelecido que primeiro nós temos uma ideia, em seguida essa ideia se clarifica para nós mesmos no que nós chamamos de conceito, mas é necessário que ela também seja acessível e compreensível a outros, e nós entramos em cena com o nosso poder, nossa faculdade de critério, que é discernir a verdade do erro, é uma faculdade com a qual todos nascem, mas nem todos cultivam, aperfeiçoam, né, trabalham, mas entramos então com a faculdade de critério, fazendo juízo, ajuizando o nosso conceito, o que nós pensamos, como definimos o que nós pensamos, aclarando, e então de juízo em juízo, com julgamentos de, de, de valor, de verdade sobre o nosso conceito, ele vai se tornar claro para outros. Esse é um trabalho necessário, porque não adianta eu compreender a minha própria ideia, não posso levá-la adiante se ela não for compreensível aos outros. Então, ideia, conceito, a ideia clara para mim, o juízo, né, criterioso sobre o meu conceito para que ele se aclare e se torne entendível, inteligível a outras pessoas, e finalmente aí eu posso desenvolver, discorrer sobre o meu conceito, ligá-lo a outras coisas, outras ideias, né, através da análise, através da analogia, e aí desenvolvo, portanto, o meu raciocínio. Então, ideia, conceito, juízo e raciocínio. Continuo a afirmar que, para mim, a fonte das ideias é o verbo, ou seja, a própria inteligência divina. Então, nós estamos em conexão com a inteligência de Deus, e é dessa inteligência, dessa fonte que o nosso pensamento se alimenta, embora os cientistas tenham dito que nossas ideias surgem do que eles chamaram uma dimensão especial, que eles denominaram a fonte cósmica da informação. Eles tentaram, inclusive, construir uma máquina que atingisse essa dimensão, seria uma máquina poderosíssima, né, que atingiria a dimensão onde está todo o conhecimento. Empregaram bilhões para tentar construir a máquina, mas o poder dela de atingir esta dimensão não foi atingido. Ela ainda necessitaria de uma potência muito maior. Então eles viram que seria caríssima. Então aquilo que o nosso cérebro, aquilo que a nossa mente, que o nosso pensamento faz tão naturalmente, porque ao longo do dia nós temos várias ideias, e se você for, vamos dizer assim, uma pessoa criativa e tenha como emprego a criação, seja um artista, um pintor, um agente de propaganda, trabalhando numa agência de propaganda. Então, isso que o nosso cérebro faz tão facilmente e tão naturalmente, para uma máquina fazer os bilhões que a ciência na Rússia receberam do governo russo para construir uma máquina que atingisse essa dimensão, a fonte cósmica do conhecimento, não conseguiram.
Então, é alguma coisa gigantesca o que o nosso pensamento faz. Nós estamos ligados de uma forma maravilhosa. Eu acredito que tudo isso segue um plano, um projeto. Fomos feitos para isto, fomos feitos para ter contato com essa inteligência, já que fomos preparados para pensar. O homem é o único ser que pensa. Ou chamem de registros acásicos, se quiserem, é a terminologia usada por Helena Petrovna Blavatsky e os ocultistas em geral, né? O fato é que não importa de onde, não temos ainda essa certeza, de onde provém as nossas ideias, o fato é que elas surgem na nossa mente. E quando elas surgem, então nós temos que fazer os 4 processos, os 4 procedimentos que tornam o nosso conhecimento possível de se desenvolver e fazer parte da nossa cultura. Aqui, por exemplo, nós temos uma coleção de 52 volumes chamados Os Pensadores. São 52 volumes. Alguns desses volumes têm apenas um autor, nesse caso esse daqui é Marx, volume 35. Então, Manuscritos Econômicos Filosóficos, terceiro manuscrito de Karl Marx. Então, é só um autor e o outro, da mesma coleção, tem, acho que 8 autores, tratados sobre o princípio do conhecimento humano, Berkeley, mas tem também David Hume. Então, esse aqui tem Berkeley e Hume. Então, nós temos 52 volumes sobre os principais pensadores da continental, da filosofia continental. E eles não concordam entre si, o que significa que as ideias podem ter uma variação fabulosamente grande, né? O terreno das ideias é muito rico, então a fonte cósmica da informação, ou a origem das nossas ideias, né, está plena de informação, de ideias, né, e às vezes é difícil você ter a ideia de um pensador igual à ideia de outro pensador, né? Por exemplo, enquanto que Zenão de Eleia dizia que o movimento era impossível, porque o ser não pode deixar de ser, então o movimento do ser, se o ser mudar, necessariamente ele deixará de ser para não ser, né? Mais tarde, Hegel vai dizer que nem uma coisa nem outra. Que Zenão de Eleia errou, porque, na verdade, nem existe o ser, nem existe o não ser. O que existe é o vir a ser. Então, assim, Hegel cria outra construção baseado em uma ideia de Zenão de Eleia, que estabelece o movimento como uma ilusão, já que nós temos aqui o ser, um objeto qualquer, e se ele deixar de ser, então ele se torna o não ser, e o não ser não existe, né? Como dissemos, então, na mesma época de Zenão de Eleia, então Heráclito cunhou o seu famoso Panta-rei. Tudo muda. Quer dizer, dizendo que não era assim como Zenão estava afirmando. Na verdade, a coisa da qual nós temos certeza é que as coisas no universo mudam. E aí ele
veio com aquela frase famosa, né? Ninguém toma banho duas vezes no mesmo rio. Se você entrar num rio para tomar banho de rio, então a água que lavou o seu corpo foi embora e a segunda leva da corrente que banha o seu corpo já não é mais a primeira água que já foi embora e já levou. Então não é mais no mesmo rio que você está tomando banho, já é em outro rio. Ele colocava isso para ilustrar a sua ideia de mudança. Então, Gregório de Matos Guerra, o nosso advogado, filósofo português, residente no Brasil colonial, cunhou uns versos em que ele diz que só existe constância na mudança. E o Gilberto Gil fez uma canção na qual ele diz, ele descreve na música dele, né, uma elaborada circunstância de coisas que vão acontecendo, e ele supostamente fala de um rei mu que dança. Então é a mesma coisa, quer dizer, é a poesia aplicada à filosofia, alimentando-se da filosofia, enquanto isso o rei mu dança, diz Gilberto Gil. Então ele está assinando embaixo de Heráclito, né? Ele está assinando embaixo de Hegel, né? E está contraditando Zenão de Eleia. Então, a mudança seria a única coisa existente. O mundo é um completo devir. Tudo está vindo a se tornar o que mais tarde é. Então, eu que estou aqui agora, nesse momento, gravando esse vídeo, já não sou mais o eu que estava sentado no início da gravação desse vídeo. Já houve mudanças no meu ser, biológicas, anímicas, psicológicas, espirituais, então já houve uma mudança em mim, de tal maneira que o professor Marlanff, que está aqui, não é o mesmo professor Marlanff que estava no início da gravação do vídeo, porque a lei é a mudança e o vir a ser. É muito interessante que a tradução do nome do Deus dos hebreus, um dos dois, né? Porque El ou Elohim é uma divindade e Javé ou Yavé é outra divindade. A tradução de El não tem tradução, né? É um nome absolutamente sem tradução, porque, como dizem os mestres, os rabinos, e tudo aquilo que você pensar sobre Deus não é. Então a Cabala diz, Deus é o Ain, ou seja, o nada, quer dizer, nada do que você pense. Então, Deus é sabedoria, tá bom. Deus também é sabedoria. Deus é amor, sim, Deus também é amor. Mas se você quiser dizer o que é Deus, você terá que expressar todos os conceitos possíveis de perfeição, o que ainda fica faltando, porque o homem não poderia fazer uma lista infinita de conceitos de perfeição, exaustiva, e para definir Deus, então teríamos que ter uma lista exaustiva de conceitos de perfeição. Então, a Cabala diz, melhor chamá-lo de Ain. Nada, mas nada do que você pensar, nada do que você disser. Ele é. Assim que ele se revelou a Moisés. Eie, Asher, Eie. Eu sou o ser. O ser absoluto, o ser total, o ser incriado. Né? Bonito isso. Então, isso dá origem a toda a filosofia, porque toda a filosofia é filosofia do ser, não existe filosofia do não ser. Então, essa frase aparentemente misteriosa, religiosa, né? Esse pequeno postulado, Eie, Asher, Eie, eu sou o ser. Então, é o início de toda a filosofia, embora Moisés
fosse um profeta, portanto, lidasse com elementos de teologia, de Deus, e não com elementos materiais da filosofia, da tentativa de compreender o mundo, que é isso que a ciência faz, a botânica e a biologia, os vegetais, a física ou astrofísica, o etérico, a essência da matéria, a bioquímica vai mais fundo ainda, então toda a ciência, toda a filosofia é ciência do ser, é filosofia do ser. É impossível uma filosofia do não ser, porque o não ser é o nada, e não se pode raciocinar sobre o nada, né? O nada não é nada, não tem conteúdo conceitual. Eu não posso conceituar o nada. Então, professor Marlanf, mas eu posso pensar em uma tábula rasa, em uma superfície imensa, infinita, vazia, totalmente branca ou totalmente escura, isso seria o nada? Não. Isso seria o seu pensamento, criando na sua imaginação uma superfície clara, totalmente luminosa ou totalmente escura. Então, não é nada. Isto não é o nada. Então, na verdade, nós vemos que os homens sábios de todas as culturas e de todas as religiões viveram no nosso universo. Já vimos que esse postulado de Moisés, eu sou o ser, ao contrário de Javé, que significa eu sou o sendo, então Javé se adequa ao postulado filosófico da mudança, eu sou o sendo, né? Eu me torno, como Keperi, o Cristo do Egito, né? Que diz, eu nasci da minha mãe, o abismo aquático me pariu, e eu me fiz por mim mesmo, me tornando cada vez o que eu sou. Eu me torno o que eu sou, por mim mesmo. Então, ele é puro devir, esse é o mesmo conceito de Javé, o Deus dos hebreus, o Deus de Moisés, eu sou o sendo. Olha a diferença no caso do Eie, eu sou, né? Ou eu sou o ser. Eie, Asher, Eie, eu sou o ser. Diferença fundamental que para mim não podem ser o mesmo Deus. Se um diz eu sou o ser, quer dizer parado, completo, perfeito, absoluto, sem mudança. E o outro diz eu sou o sendo, eu sou um processo em contínua mutação e mudança, criando e destruindo, Javé, então para mim não são o mesmo Deus. Então, para mim a Bíblia contém dois conceitos diferentes, que não são apenas dois nomes, são dois deuses. Um que é o ser absoluto, que seria o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e outro que seria o demiurgo, né? Um Deus menor que age tirando da substância do ser daquele Deus verdadeiro, que é o ser em absoluto, a substância para fazer o que ele faz. Então, Javé é um Deus fazedor, portanto, a Bíblia, quando se refere a ele, usa o verbo Yaash, fazer, Yaash, enquanto que no Gênesis 1, quando se refere a El, ou Elohim, usa o verbo Bará, que é tirar do nada, tirar de si mesmo. Então, os conceitos dos sábios antigos, como Moisés, por exemplo, todos eram tirados a partir da revelação. Portanto, a teologia imperava, a religião era a sabedoria maior. E um sábio era aquele que compreendesse Deus, que entre seus atributos está o de ser sábio. E eu concordo, portanto, por isso que eu digo, da inteligência desse Deus, que os gregos chamavam Logos. São João Evangelista usa esse termo, que é completamente estranha
estranho à cultura judaica, portanto, como disse um professor ateu agnóstico no seu canal, ele deve ter tido ligações com a escola de Alexandria, cuja preocupação maior era definir o Logos, compreender o Logos, que é o pensamento de Deus. Então, é São João que diz: no princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. E agora, meus amigos, aqueles que estão me ouvindo, né, nós temos o privilégio, o nosso pensamento tem o privilégio de lá no seu último estágio estar ligado, vinculado a esse Logos divino, como bem achava Hermes Trismegisto e Fílon de Alexandria. Então, essa ligação do pensamento com o ser é que nos traz as ideias do Logos, que é o verbo, o pensamento divino, a inteligência de Deus, também chamado a palavra, traduzido como a palavra, acho que não é uma boa tradução, acho que melhor é colocar o conceito no original, Logos. Então é do Logos que vem-nos as ideias e a partir daí o pensamento. Mas já mostrei a você como esse Logos é rico e como ele nos, vamos dizer assim, mostra que nós somos pequeninos, porque em apenas 2 livros de uma coleção de 52, são 52 volumes, os Pensadores, cada um dificilmente tem um só autor, um desses é Marx, o outro são 2 autores, parece que Berkeley e Hume, então, com ideias completamente diferentes e às vezes opostas, como é o caso de Heráclito, que diz panta rei, tudo muda, e Zenão que diz que na mudança é impossível porque o ser deixaria de ser. Então, como é que o Logos brinca conosco, permitindo que nós entremos nele, né? O âmago do nosso pensamento entre nele, aquilo que é o nosso inconsciente, segundo a psicanálise, e entrando nele nós encontramos uma variação imensa de ideias, um conhecimento vastíssimo, não é à toa que os russos, cientistas russos, veja bem, não são teólogos, nem são diletantes, leigos, são uma academia de cientistas da Rússia. Chegou a planejar a criação de uma máquina que atingisse essa dimensão que o nosso pensamento atinge, que é exatamente a dimensão do que eles chamaram a fonte cósmica do conhecimento, a fonte cósmica da sabedoria, do conhecimento. Isso, portanto, não é coisa de leigo nem de criança, é coisa séria. Não conseguiram fabricar a máquina, né? O modelo dela, a maquete dela, custou tantos bilhões de dólares que eles desistiram de fazê-la. Ela nem chegou a dar impulso, a energia que ela consumiria para dar o salto que o nosso pensamento dá, entrando no Logos, ou na fonte cósmica do conhecimento, e trazendo de lá as ideias, nenhuma máquina até hoje é capaz de fazer. Mas os russos acreditam que se tal máquina for construída, ela terá acesso a esses registros, porque tudo no universo é informação. É o que nós acabamos de ver com um vídeo da internet, que os cientistas de 1920 para cá estão empenhadíssimos em comprovar que a matéria escura é pura informação, e ela que forma o nosso universo. Então, todas as coisas derivam da informação. Por isso, os cientistas jamais chegarão à verdade final, porque se vamos até a célula, encontramos no seu núcleo, no DNA, no âmago da célula, informação. Se vamos ao universo, encontramos na matéria escura, que a nossa ciência não tem aparato, não tem mecanismos para captar, encontramos informação. Então, tudo é informação. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ou seja, no princípio era o pensamento divino,
e o pensamento divino estava com Deus, e o pensamento divino era Deus. Isso está enunciado assim em João 1, e eu estou completamente de acordo. Então, alongando mais um pouco, vamos mostrar a vocês que a nossa capacidade, né, de exercer o critério não é uma coisa inútil, mostra-se no cotidiano. Então, ideia, conceito, juízo e raciocínio, tudo isso regido pelo critério, né? Ser criterioso é conseguir discernir o erro da verdade, né? A mentira, né, da verdade, do falso, e esse critério pode ser exercitado no dia a dia. E você vê como as pessoas erram, como elas não têm esse hábito. Por exemplo, peguei o ônibus aqui e soltei em tal lugar. Não é soltei, é saltei. Mas como usou-se o verbo pegar para entrar no ônibus, então, por analogia, o pensamento contrário, a ação contrária de pegar é soltar. Você vai ouvir muita gente dizendo que pegou o ônibus e soltou. Ora, você não soltou o ônibus, se você pegar o ônibus segurando ele, o pegar aí foi analógico, não é pegar. Entrei no ônibus. Mas as pessoas automaticamente dizem, peguei aqui e soltei lá em tal bairro. Então, se não soltasse, o ônibus não sairia do lugar. E saltei. Então, você vê que no cotidiano, no dia a dia, nós podemos exercitar o nosso senso de critério. Isso comprova que, se você exercitar o seu critério, agora você já sabe da dinâmica do pensamento e já pode exercitá-lo e, portanto, ver como há os errinhos, né, da falta de critério, de lógica, de exatidão e de verdade nas pequenas coisas do dia a dia e das grandes coisas. Portanto, é o que nós estamos falando aqui: critério, lógica, método, útil, é prático e é uma coisa pragmática, né? É uma ciência pragmática. Exercitem e chegaremos então à perfeição. A prática conduzirá à perfeição. Não se esqueça de dar o seu like. Obrigado por ter nos assistido. Espero que eu tenha ajudado vocês. Até a próxima.